Fala galera, beleza? Professor Wander falando mais uma vez aí para vocês. Hoje a gente já viu a parte de introdução e hoje nós vamos começar nessa primeira aula a criar aí e desenvolver o projeto 3D baseado no diagrama que a gente montou. Então o diagrama que a gente montou ele vai aparecer aí, a gente vai montar ele a partir do zero, né? Aqui eu já criei a montagem para testar e ver como é que fica o sistema. Então, claro que aqui a gente tem bastante item, né, que a gente não vai ter a princípio, mas a gente vai montar conforme o tempo. Aqui a gente vai colocar aí outros componentes que a gente vai utilizar. De primeiro passo, a gente só vai utilizar o motor do agitador e a gente vai ver o funcionamento dele em campo. Aqui já está funcionando, só para simular aí para vocês. Então aqui a gente já tem a informação da bomba desligada e aqui também a gente já tem a informação do botão de emergência pressionado. Beleza, galera? Então peço a vocês aí, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá um like, ative o sininho aí para receber todas as notificações do vídeo e após a vinheta aí acompanhe o vídeo completo do zero. Para a gente começar essa primeira aula, a gente vai verificar que a gente vai partir do zero, né? A gente não tem nenhum item. Então, toda a parte de comando, ela sempre vai começar com as informações do motor. Então, a gente vai precisar ver a informação aqui do motor. A gente vai escolher o motor com uma maior potência para a gente aprender um pouco mais sobre ele. Então a gente vai olhar o motor, a gente vai identificar o motor, a gente vai pressionar o motor aqui e a gente vai verificar as informações de placa. Então vou deixar ele aqui dessa forma e vou mostrar um pouco para vocês porque a gente precisa começar do motor. Então aqui a gente tem um modelo, né, um modelo específico, né, ilusório aqui, didático. A frequência é uma frequência real de 60 Hz, a potência é de 2 CV e a rotação 1755, a tensão 220 ou 380. Se atente aqui que esse motor ele tem duas tensões de trabalho, porém ele tem 6 cabos de ligações. Então quando você vê um motor com um nível de tensão só, o motor ele é de 3 cabos. Você vê o motor com 2 níveis de tensões, é um motor de 6 cabos. Se você vê um nível de tensão com 3 níveis de tensão, aqui mais um 440, significa que o motor ele tem 12 pontas. Então precisa ser fechado esse motor para a tensão desejada. Então aqui é o seguinte: se a gente ligar esse motor em 220, ele vai gerar essa corrente, essa amperagem nominal. Se eu ligar esse motor em 380, ele vai gerar essa corrente nominal. Então, se eu ligar ele em 220, ele vai gerar 5,7 ampere. Se eu ligar ele em 380, ele vai gerar uma corrente de 3,3 ampere. Aqui tem uma outra descrição que chama FS. Nada mais é do que um fator de serviço, é uma tolerância até onde o motor pode chegar. O fabricante deixa essa informação na placa. Essa informação é muito importante para a gente calcular aí a corrente máxima de trabalho, além da nominal. Então ele fala que aqui 25% a mais de corrente que esse motor ele pode trabalhar. Então aqui como que a gente descobre qual é a corrente máxima? Então você vai pegar a corrente nominal. Se eu estiver ligando esse motor em 220, a gente vai pegar a corrente aqui de 5,7 vezes 1,25, que aí a gente vai ter uma corrente aproximada aí de 6,6 amperes. Se eu ligar ele em 220, a mesma coisa, a gente vai pegar a corrente aqui de 1,3 vezes 1,25, que a gente vai ter uma corrente aproximada aí de 4,9 a 5 ampere.
Aqui a gente tem uma abreviação de SOL, né, que é classe de isolamento. B, aqui a gente tem a categoria, aqui a gente tem o regime de trabalho e aqui a gente tem o IP. O IP nada mais é do que classificação do material do motor, né? Que tipo de material ele consegue suportar, gotas de água, poeira, se ele é explosivo. Então aqui que você vai ver a classificação de resistência mecânica, né? Contra poeira, contra itens externos. Aqui a gente tem a informação de IP/N, nada mais é do que o pico de partida quando você pressionar o botão lá. Então vai ser, a fórmula corrente nominal. Se eu tiver 220, ele vai pegar essa corrente nominal aí de 5,7 vezes 7,7. Então aí a gente vai achar o pico de corrente nominal. Se eu pegar aqui 380, a corrente vai ser 3,3 vezes 7,7. Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender e ver. Aqui embaixo, a gente tem as ligações em triângulo e aqui a gente tem a ligação estrela. Muito conhecida aí como uma ligação estrela-triângulo. Por que uma ligação estrela-triângulo? Porque ele parte em 380, depois ele faz a comutação para 220. No nosso caso, a gente vai utilizar um nível de tensão só, a gente vai usar o nível de tensão de 220 e a gente vai fechar esse motor aqui para 220. Na informação da placa, ele tem aqui RST, o sistema trifásico, né? a entrada da tensão, e aqui a gente tem os números. Cada bolinha dessa, ela representa um posicionamento do cabo. Então a gente tem o 1, o 6, o 2, o 4, o 3 e o 5. Para mim fazer o fechamento desse motor em 220, eu tenho que unir o cabo número 1 com o cabo número 6 e jogar na fase R. Para mim unir o cabo 2 e o cabo 4 na fase S. Unir o cabo 3 e o cabo 5 na fase T. Aí eu fechei ele em triângulo 220. Um exemplo aqui que eu vou dar em 380. R vai ser acoplado ao número 6, S ao número 4, T ao número 5. Aqui nós temos o cabo 1, o 2 e o 3, que eles são jampeados entre eles. A gente une lá as partes metálicas, isola e guarda. Ou a gente vai fazer o fechamento com placas, igual a gente vai ver aqui agora. Então deixa eu abrir o motor, aqui fica mais fácil de a gente entender. Então a gente tem as numerações dos cabos, cada conexões dessa aqui representa a numeração e mais o sistema de aterramento. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar da placa de fechamento do motor. Aí a gente vai no motor e a gente vai pegar essa placa e a gente vai fazer o fechamento. 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Esse fechamento é um fechamento padrão, tá? 99% dos motores vão ser fechados dessa forma na sua realidade. Então eu peguei o cabo número 1, juntei com o cabo número 6. Peguei o cabo número 2, juntei com o cabo número 4. Peguei o cabo número 3, juntei com o cabo número 5. Eu transformei as 6 pontas em 3 cabos. Beleza? Então vamos lá. O que a gente precisa agora identificar? Corrente de trabalho, para a gente dimensionar os cabos, os juntores, os contatores e o relé térmico. A gente vai usar essa corrente de trabalho. Então vamos lá para o painel para a gente escolher o nosso material. Primeiro passo, vamos lá para o almoxarifado e a gente vai escolher as proteções. A gente vai ter que utilizar um disjuntor tripolar. Qual é a amperagem que a gente vai utilizar? A corrente da bomba é 5,7, corrente nominal. A gente tem disjuntores de 0,5, a gente tem de 1
de 2, 4, 6 e 10. Nós vamos utilizar um disjuntor de 10 e eu vou explicar por que não a gente vai utilizar um disjuntor de 6, que a corrente nominal é 5,7, e a gente vai utilizar um disjuntor de 10. À frente eu explico melhor sobre isso. Então a gente vai utilizar um disjuntor tri. Também nós vamos utilizar um relé térmico. Qual é o relé térmico? A corrente nominal, né, 5,7, a gente vai ter que escolher aqui, ó, um relé de sobrecarga, um relé térmico, com ajuste de 4 a 6,3. Então, esse é o ajuste do relé térmico. Então, a gente vai utilizar ele aqui para fazer as nossas funções. Aí a gente vai achar aqui o contator. Qual é o contator que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o contator de manobras de motores e a corrente máxima suportável é de 9 A. É o que a gente precisa? Sim, a corrente nominal do motor é 5,7 e a gente pode utilizar então um contator que suporta até 9 A. Aqui a gente escolhe um nível de tensão, a gente vai escolher 24 volts porque os LEDs são 24 volts e fica mais fácil de vocês compreender. E também para atender aí a nova norma aí, NR12, um sistema de segurança mais confiável. Então basicamente é isso que a gente vai ter. Então a gente vai utilizar o disjuntor de potência, a gente vai utilizar o contator e a gente vai utilizar o relé térmico. Precisa de mais alguma coisa? Sim. Então a gente vai utilizar as partes de comando. Então na parte de comando a gente vai utilizar um disjuntor mono, pode ser de 0,5. Vou colocar um que geralmente eu utilizo ele em campo. Eu vou colocar um disjuntor de 2 amperes, que é o disjuntor que eu utilizo em campo. A gente vai precisar da fonte. A gente vai precisar da fonte. A fonte de 100 a 240 volts com conversão de 24 volts. A gente vai utilizar a fonte para fazer as iluminações do LED. A gente vai precisar do sistema de proteção de iluminação, né, como botoeiras, entre outros itens. Então a gente vai escolher aqui a botoeira de emergência, a gente vai escolher o LED vermelho, a gente vai escolher o LED verde. Aqui não tem laranja nem outras cores, eu vou escolher mais um vermelho para a gente utilizar ele como botão de emergência também. E também vou utilizar mais um vermelho para a gente fazer a proteção do relé térmico. Então a gente vai adicionar isso ao quadro. Então a gente vai colocar aqui a parte do disjuntor de comando, que a gente vai passar o comando por aqui, e a gente vai adicionar a fonte que a gente vai converter para cá. Os botões a gente vai adicionar ele já na parte frontal. A gente vai colocar um LED vermelho aqui, a gente vai adicionar um LED verde aqui e a gente vai adicionar mais um LED vermelho aqui e a gente vai criar um espaçamento aqui para possível acionamento do relé térmico. E aqui nós vamos adicionar o botão de emergência. Aqui nós temos os botões de liga e desliga, que a gente vai ter que adicionar. Também a gente já vai adicionar a placa de informação de perigo. Então a gente vai adicionar aqui o botão vermelho e a gente vai adicionar o botão verde. E também aqui a gente vai adicionar a parte de informação. Então depois a gente vai colocar aqui as partes das legendas, a princípio é só para entender a logística, e aqui a gente vai começar a criar o nosso painel.
Uma observação é que nesse desenho a gente não consegue fazer um jump de um cabo para o outro. Como assim? Deixa eu colocar o equipamento aqui. Exemplo, deixa eu posicionar os três aqui. Eu pegar um cabo daqui, colocar daqui e aqui sair dois, um para cá e um para cá. Isso não pode nesse programa, a gente tem uma certa limitação para isso, então a gente vai utilizar dessa forma aqui para facilitar. Então aqui, como eu já mostrei na primeira aula, aí na aula de introdução, ele entra aqui, ele jampeia os 3 bornes e sai nessa condição aqui. Então a gente vai utilizar 3 bornes para fazer as partes de alimentação. Eu utilizo também bastante isso aqui, ó, como o programa ele tem uma certa limitação para criar aí um borne de separação, eu coloco aqui só para a gente ter uma divisória, para a gente não ficar misturado os cabos entre eles, e eu crio aqui uma divisória. Geralmente isso é feito com borne separador que você vai verificar a separação dos cabos aí. Vou organizar muito agora, mas só para que vocês entendam como que ele fica separado aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente chegou nessa condição aqui, onde a gente tem os cabos de entrada. Os cabos de entrada são RST, sistema trifásico. A gente tem o azul como neutro e o verde como terra. O que a gente precisa fazer? A primeiro passo, a gente vai utilizar aqui os cabos, a gente vai utilizar o padrão de anilha, a gente vai atender o padrão correto aí. Então, o preto ele vai de 100. Deixa eu tirar essas partes aqui, que eu não vou utilizar agora. O preto ele vai de 100, porque ele é o primeiro. O vermelho, a numeração, ela parte de 200. E o branco parte de 300. Isso é um padrão que eu estou criando aqui agora, e cada um cria aí um padrão como achar melhor. Então, a gente vai fazer as ligações dos terminais. Então, aqui a gente tem o cabo preto, então a gente vai escolher sempre o primeiro condutor, que ele é o 100, 101, 102, 103 e assim por diante. Então, a gente vai escolher o cabo. Ele vai ter que ser posicionado na bolinha verde, e quando ele ficar branco, ele já está conectado. Então, a próxima conexão ela tem que ir no próprio ícone verde. Então, a gente vai escolher, ele é qual? Borne de trás. Então, quando você conectar aqui, ele já está também com a numeração da anilha, exatamente como está lá embaixo. Aí eu vou lá embaixo e vou olhar, o próximo é o vermelho, então eu escolho aqui o cabo 200 e vou no borne do meio, e também vou até o borne do meio e coloco ele 200. Para facilitar, o que a gente faz? A gente coloca aqui, e também ele vai lá embaixo, não importa a ordem, já que a numeração 300 ela está aqui, e também ela está aqui. Então, não importa de onde você comece ou termine, ela sempre vai estar na sua condição correta. Então, a gente vai pegar o preto, que é qual? O de trás, para a gente seguir um padrão aqui. Se ele está atrás aqui, ele tem que vir atrás aqui. Aí a gente vai entrar onde? No primeiro borne triplo. Então, eu alimentei aqui, agora eu tenho 3 saídas de tensão da fase R. Eu vou lá, posso pegar aqui o vermelho, colocar no segundo borne, e vou lá e adiciono ele ao meio. Então aqui ele ficou 201 e lá também 201. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, ele vai ficar 301, e depois eu chego aqui e
adiciono ele em 301. Beleza, galera? Então, para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai parar por aqui, mas logo em seguida eu já vou gravar outro vídeo e já vou postar para vocês. Beleza? Um grande abraço aí e acompanhe o próximo vídeo aí.